ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. Que alegria, mais um culto que nós nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós já estamos vencendo praticamente a semana, quinta-feira, quase vencendo o mês. Neste dia 27/8, nós, mais uma vez, estamos reunidos na rede. E eu quero dizer a todos vocês, sejam muito bem-vindos. A expectativa do nosso coração é que todos vocês estejam quebrantados, despreocupados. Deixe as preocupações, deixe o dia de amanhã para amanhã pensarmos nele. Vamos nessa hora nos curvar diante do nosso Deus, atentar-nos à sua palavra e dedicar-nos a louvá-lo. E nós temos a alegria e o privilégio de ter hoje a condução, a participação do irmão José Carlos e da amada irmã Genilda, a nossa NID. Eles vão nos conduzir, vão ter algumas participações e nessa hora já vai nos conduzir nessa abertura de culto, trazendo uma palavra e orando. E em seguida nós vamos à mensagem cantada. Vamos então ouvir os nossos amados irmãos nesta hora. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, boa noite. Neste momento nós estamos aqui reunidos para assim darmos início no nosso momento com Deus em oração. E para início deixarei aqui a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz: Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: Ó Senhor Deus, grande e temível,
que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Amém. Deus maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui para bendizer o teu santo nome e glorificar o teu nome, exaltando nas alturas, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é santo. E apresentamos a ti, Senhor, esse momento no qual é o momento do culto, onde nós buscamos o teu reino e a tua justiça. Que o Senhor possa abençoar todo o trabalho que será feito neste momento, Pai. E dá sabedoria, meu Deus, ao pastor que está à frente desse trabalho, para que ele seja abençoado em trazer a tua palavra a todos os corações. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos então ao nosso tempo de confissão e intercessão. É a hora em que nós nos voltamos para abrir o nosso coração diante do nosso Deus e também interceder pelas situações em que precisamos interceder. Nós temos visto as coisas ao redor do mundo e na nossa nação voltar gradativamente ao normal. O
povo valente, aguerrido brasileiro está retomando a sua vida, as suas atividades e vencendo essa tempestade. Então, é um momento em que nós vamos confessar, mas também vamos pedir a Deus, vamos interceder por esta situação em particular. Oremos todos nessa hora e você fique muito à vontade para permanecer sentado, colocar-se de pé ou ajoelhar-se nessa hora. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela bênção que temos recebido de tuas mãos, as bênçãos, na verdade, que nós temos recebido das tuas mãos. Uma delas é a comunhão contigo, é o privilégio de, guiado pelo Espírito Santo, pela fé, falarmos com o Deus Todo-Poderoso, porque Cristo Jesus na cruz rasgou o véu do templo e nos concede no seu nome livre acesso ao Pai, a ti, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor humildemente para pedir, nos perdoa, Senhor. Por favor, cada um de nós nessa hora pode, diante do Senhor, abrir o coração, não declarando para o outro a motivo, a causa do nosso pedido de perdão, mas suplicando que o Senhor sonde o nosso coração e aceite o nosso humilde arrependimento, o nosso humilde pedido de perdão pelas causas que o Senhor onisciente sabe que nós agora estamos confessando diante de Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos a não repetir essas faltas, esses erros. Purifica o nosso coração, enche-nos do Teu amor, Pai. Por favor, enche-nos do Teu amor. E também nesta hora nós queremos Te agradecer pela obra que o Senhor está fazendo de restauração no tocante a todo o prejuízo, todo o transtorno da pandemia. Quero Te agradecer de forma particular pelo povo brasileiro. Oh Deus, nós não fomos vencidos, a igreja não foi vencida e jamais será. A vitória pertence à Tua igreja, porque nós somos corpo do Senhor, dos exércitos, e o Senhor jamais perde. Mas nós queremos agradecer pela nossa nação, pelos nossos irmãos brasileiros, pelos nossos compatriotas que estão, Senhor Deus, restabelecendo as suas rotinas, que tenha a esperança de volta, Pai, que seja um tempo de reflexão, de humildade, que o povo brasileiro possa, Deus, voltar de uma maneira muito diferente, com posturas diferentes, com a conduta diferente, e que o nome do Senhor continue sendo proclamado, e mais, que as pessoas rendam-se a Ti, porque essa pandemia nos convidou a uma profunda reflexão acerca da fé, acerca de Deus, do Senhor, acerca da eternidade. Que a Tua graça, ela se expanda de uma maneira assombrosa, como ela foi vertiginosa na expansão da Tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa cada empresário, cada empregado, abençoa a todos que estão voltando às suas atividades e concede paciência àqueles que ainda não voltaram. É assim que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Peço que a Tua bênção seja derramada de forma abundante sobre o Teu povo. Nós agora vamos à mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos então no tempo de dedicação de vidas e bens. Essa é a hora que nós colocamos no altar do Senhor, não só a nossa vida, mas primariamente e prioritariamente ela. E em seguida, em expressão de gratidão e fidelidade, os nossos bens. E mais uma vez nós vamos ter o privilégio de ter a condução, a participação dos nossos amados irmãos José Carlos e a nossa irmã Genilda. Vamos então ouvir os nossos irmãos. Oremos agora pelo dízimos e as ofertas. Santo Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado teu santo nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós viemos apresentar a Ti, ó Deus, esse momento precioso, que é o momento de dizimar e ofertar. Que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando cada um dos irmãos, ó Deus, que depositaram no Teu altar com alegria a oferta e o dízimo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um de maneira especial. E aqueles que não puderam, ó Deus, contribuir, que o Senhor possa estar abençoando com as bênçãos que o Senhor tem guardada para cada um, principalmente em portas abertas para o trabalho. Que o Senhor esteja ajudando a cada um conquistar esta porta de trabalho, para que esteja contribuindo com a Tua obra. E assim, Deus, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós então chegamos àquele momento, à hora tão esperada da exposição da palavra, quando vamos ouvir então a voz de Deus. É o que nós esperamos e necessitamos ouvir, a voz de Deus. Então nós vamos nos preparar primeiramente para esta hora por meio de uma mensagem cantada. E imediatamente após a mensagem cantada, a nosso irmão José Carlos e a nossa irmã Genilda vai estar mais uma vez nos conduzindo em oração pela mensagem que será exposta, e em seguida nós vamos à exposição da palavra. Vamos então ouvir primeiro a mensagem cantada. A palavra de Deus registra que se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando obedecermos a sua voz, essa é a promessa do Senhor Deus, fazer-nos prósperos, bem-sucedidos em tudo que fizermos para a glória dele, segundo a sua vontade. Cante novamente com o Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus
obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar não correrei, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz, a tua voz. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui na sua presença. Desde já te agradeço pela palavra que vai ser regozijada no nosso coração. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmão José Carlos, amada irmã Genilda, nossa querida Nide. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Que Deus continue lhes abençoando grandemente. E nós vamos então agora a mensagem e a exposição da mensagem, melhor dizendo. Mas antes eu quero já dar um aviso, né, do dia 31 do 8 a dia 4 do 9, nós vamos ter a nossa semana de oração. Ela já se aproxima, então segunda-feira nós já iniciamos o nosso culto de oração de 6 às 7, não será só segunda, quarta e sexta, mas por ser a primeira semana do mês, nós vamos de segunda a sexta-feira, ok? Então, dado esse aviso, nós queremos então ir à exposição da palavra. Eu quero convidar vocês a, antes de lermos o texto de Abacuque, nessa introdução, a ler o Salmo 37, do verso 38 ao verso 40, é um salmo que tem 40 versículos, e eu não quero ler os 40 versículos, mas nós alcançamos o nosso objetivo lendo o verso 38 ao verso 40, que diz assim: quanto aos transgressores, serão todos destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Os judeus estavam envaidecidos pelo fato de ser o povo escolhido de Deus, o povo da aliança. E entendiam que, independente das suas práticas, Deus estaria do lado deles e os defenderiam e lhes dariam vitória a qualquer custo. Eles se consideravam invencíveis. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que ficará impune. Porque os homens corrompem ou se deixam corromper para adquirir riquezas? Porque vivem sem pudor, libertando suas paixões infames, buscando sem limites os prazeres. Porque os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça. Os que andam em retidão sofrem, certamente porque não creem na justiça divina. Abacuque, porém, nos mostra que o pecado é uma fraude. Ninguém escapará às suas consequências inevitáveis. Quem semeia vento, já diz o ditado,
colhe tempestade. Eu quero ler com você Abacuque na segunda perícope, a segunda estrutura, que vai do verso 5 ao verso 11 do primeiro capítulo. E assim diz a palavra do Senhor: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que o leopardo e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante, eles porém são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Que tremendo! E a grande ideia desse texto é essa: Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Como é simples e objetiva, é isso que nós estamos aqui vendo nesta hora. O profeta Abacuque, na primeira estrutura que nós já expomos, do capítulo 1, verso 1 ao verso 4, ele está se queixando, ele está gritando, ele está clamando a Deus e ele está achando que Deus não está preocupado, que Deus não está dando importância, que Deus não está ligando, que Deus nem ouvindo está. Deus está em silêncio. E como falamos na mensagem passada, o silêncio de Deus precede o seu juízo. E agora Deus então fala. E quando Deus fala, Deus anuncia o seu juízo. Por isso, Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. E Deus anuncia juízo sobre o seu povo nessa hora. Esse é o cenário de Judá. O profeta, aflito por causa do pecado do povo que tinha abandonado os estatutos de Deus, quebrando essa assim a aliança, é nesse contexto que encontramos o profeta Abacuque. Diante disso, vamos entender o argumento do profeta aflito e queixoso. Nas mensagens passadas, vimos o seguinte: vimos que Deus dá a seu profeta uma resposta de peso. Verso 1 do capítulo 1. Depois nós vimos que o clamor do profeta aflito a Deus por causa do pecado do povo incomoda. Verso 2 e 3. E depois nós vimos o profeta apontando para Deus o resultado do pecado do povo, ou o resultado do pecado sem disciplina do povo. Verso 4. Ele diz: a lei afrouxa. É uma menção ao descaso de Judá, a lei do Senhor. No período de Josias, na reforma do templo, a lei estava perdida no templo. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 14 ao verso 21. O resultado de não seguir a lei do Senhor sempre trouxe desastre ao povo de Deus. Isso começa em Adão. Nós vemos lá no Éden, Gênesis, essa tragédia assolar o povo de Deus desde o início. Gênesis no capítulo 2, do verso 16 e 17, diz assim, 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
você não deve comer, porque o dia em que dela comer, você certamente morrerá. A palavra de Deus, que deve ser obedecida, está dita aqui. E em Gênesis 3, do verso 4 ao verso 6, do capítulo 3, diz: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, após a desobediência de Adão, Deus o questiona e mostra as consequências sobre suas vidas. Adão, Eva e toda a raça humana sofre a consequência da desobediência à palavra de Deus. Gênesis 3, ainda no verso 16 ao verso 19, assim está: e a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos. Na gravidez, com dor, você dará à luz filho. O seu desejo será para o seu marido, e ele o governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, desobedeceu a palavra. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Quando a lei de Deus não norteia a vida do povo de Deus e de cada membro da sua igreja, o desastre é certo. É isso que vimos no verso 1, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. O profeta em aflição, clamando a Deus por causa do pecado do povo, que está sofrendo as consequências da desobediência, da quebra da lei de Deus. Eles não guardaram, não preservaram a lei de Deus, e o profeta está então nessa primeira perícope clamando. Hoje nós veremos a resposta de Deus diante do clamor do profeta aflito por causa do pecado do povo. Capítulo 1, versos 5 ao 11, é a estrutura de hoje. A intervenção de Deus se aproximava e seria difícil de acreditar. O verso 5 vai dizer isso. O instrumento de Deus seria assombroso. Os próprios caldeus são culpáveis perante Deus. Ele diz isso no verso 11, no final. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, é o que o Senhor diz. Deus apresenta o agente do julgamento e a forma como atuam ao profeta Abacuque. Abacuque então estava perplexo com o que via na terra. Agora está perturbado com o que ouve do céu. Ele estava escandalizado com o que ele estava vendo, com o que Deus mostrava. Mas agora ele está perturbado com o que ele ouve do céu. O profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas ficou mais desesperado quando Deus começou a falar. A resposta de Deus não era exatamente o que Abacuque queria ouvir, mas Deus não subordina seus projetos para satisfazer a vontade do homem. Deus não subordina seus projetos ao querer humano. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Nós vamos dividir essa exposição hoje em 3 pontos. Primeiro ponto: o Senhor julgará Judá usando os babilônios. Segundo ponto: Deus descreve a forma como os babilônios agem. E o terceiro e último ponto dessa exposição: Deus diz que os babilônios também são culpados. Hoje nós vamos didaticamente
trabalhar o primeiro ponto. O Senhor julgará Judá usando os babilônios. Por que nós estamos fazendo isso? Porque os pontos têm virado exposição, uma exposição. Para que a gente explore o máximo e para que você não fique fadigado com a extensão do tempo. Visto que você está no conforto do seu lar e o sofá pode lhe convidar a uma preguiça. Você não está no ambiente público, você está no ambiente privado. E eu observei que isso pode acontecer. E você pode então perder o privilégio de aprender da palavra de Deus. Por isso nós vamos ficar então hoje no primeiro ponto. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Primeiro ponto então traz o seguinte: o Senhor julgará Judá usando os babilônios. Capítulo 1, verso 5 e verso 6. Diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marchará sobre a terra, a largura da terra, para se apoderar de moradias alheias, ou de moradas alheias. Esse é o primeiro ponto que nós temos. O Senhor então julgará Judá usando os babilônios, ou julgará o pecado de Judá usando os babilônios, porque Deus traz juízo sobre o seu povo por meio deles, dos babilônios. A disciplina sobrevém de maneira surpreendente, é o que o texto diz. Olhem o versículo 5, como ele diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. É uma contemplação, e eu resumo na seguinte frase: olhem as nações e fiquem pasmos. É o que o Senhor está dizendo no verso 5: olhem as nações nesse primeiro momento e fiquem pasmos. E ele segue: porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Olhem, escutem. Olhem as nações e fiquem pasmos. E depois ele convida a escutar, e eu resumo com uma frase: farei uma obra inacreditável. Vocês, quando ouvirem, não vão acreditar. Abacuque está sendo convidado a dizer isso ao povo. Ele recebe, ele ouve de Deus, e agora ele está escandalizado, perturbado mais ainda, e ele agora vai comunicar. No verso 6, então, o Senhor diz: estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. E eu resumo com a seguinte frase: levantarei os violentos babilônios, que se tomam as terras das pessoas na força. É isso que está sendo dito no versículo 5 e no verso 6. É isso que Deus está anunciando. É assim que Deus está trazendo juízo sobre o seu povo Judá, sobre o pecado do seu povo. Observem como a disciplina chegou. Por meio de um povo horrendo, perverso. E o profeta vai questionar isso à frente. E Deus vai explicar a ele. Quem são os babilônios? São os caldeus. Eles vivem próximo dali dos rios Tigre, naquela baixa. São conhecidos como amassadores de torrões. Agora, a nação mais poderosa e perversa do mundo conhecido da sua época é um instrumento de juízo de Deus contra o seu povo Judá. E Deuteronômio 28 vai explicar o porquê disso. Mas o texto seria muito extenso. Começa no versículo 15 e só termina no versículo 68. Mas eu quero ler para vocês do verso 48 ao 50, tão somente, de Deuteronômio 48 a 50, diz assim: e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que
o Senhor enviará contra vocês, sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Deus anunciou esse juízo na sua aliança. Verso 1 do capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos te alcançam. Verso 15, se todavia não ouvir, não tiver o cuidado de guardar, as maldições te alcançarão. E as maldições vai do versículo 15 até o versículo 68. E no verso 48 até o verso 50, os babilônios, aqui é descrito essa nação perversa que Deus levantou e deu poder e autoridade. Vem sobre o seu povo. Deus realizará uma obra espantosa e inacreditável por meio dos babilônios. A disciplina e o julgamento não estão no controle dos filhos, mas no controle do Pai. Deus está no controle e Ele vai fazer como lhe apraz. Deus traz juízo sobre o seu povo por meio dos babilônios. Essa é a nossa grande ideia. E eu quero de imediato aqui trazer lições para as nossas vidas práticas, para o nosso dia a dia. Deus é soberano para julgar os nossos pecados da forma que lhe convier. Deus é soberano, Ele não está submetido, Ele é de cima, superior, e na sua soberania, Ele julga os nossos pecados da forma que lhe convier. Nenhuma impiedade ou pecado de seu povo ficará sem julgamento divino. É lei do engano, é como Abacuque nos ensinou, como falei no início. O pecado é uma falácia. A ideia de que Deus não está vendo e está de braços cruzados é uma falácia. A forma que Deus nos disciplina, ainda que inacreditável, é perfeita e justa. Ele faz como lhe convém, mas Ele não faz de forma perversa, sarcástica, não. Por mais que seja inacreditável, por mais que aos nossos olhos seja impiedosa, injusta, mas a disciplina de Deus, por mais inacreditável que seja, é perfeita e é justa. O que cabe a nós, seu povo, sua igreja, é confiar e descansar no justo juízo de Deus. Deus é perfeitamente bom e é totalmente perfeito em todos os aspectos. O nosso Deus, Ele jamais Ele erra. O nosso Deus, Ele não tem prazer no mal e no sofrimento. Mas como um pai que disciplina por amor, Ele traz a disciplina necessária, na medida necessária pela sua perfeição, por mais que traga sobre nós escândalo. Mas como Isaías 55 vai dizer, nós não compreendemos, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e mais, o juízo vem sobre os ímpios, e os ímpios estão infiltrados, os ímpios estavam no meio do povo santo de Deus, assim como está no meio da igreja santa de Deus nos nossos dias. Eles estão no meio, trazendo escândalo, causando confusão, sendo pedra de tropeço para o outro, sendo um instrumento nas mãos do inimigo para impedir o crescimento, o avanço da casa e da causa, trazendo transtornos horrendos muitas vezes para as lideranças, para os trabalhos da igreja. Eles estão a serviço do seu pai, e o seu pai não é o Deus de Abraão. A forma de disciplina e juízo pertence a Deus e não a nós. Portanto, nós, servos
filhos de Deus, igreja do Senhor, não compete, não devemos com arrogância e ousadia questionar a Deus. Jamais. A palavra está aqui a nos ensinar. A forma de disciplina e juízo pertence a Ele na sua soberania e sabedoria, e não a nós. Jó foi questionar a Deus, a sua situação, e com arrogância e impaciência em muitos momentos, até que Deus então aceita o seu convite, o seu pedido de audiência, e a partir do capítulo 38 senta com ele e fala com Jó, e Jó conclui dizendo: eu me abomino no pó e na cinza, porque o juízo não pertence a nós, humanos limitados, corrompidos. No Éden nós somos totalmente corrompidos, a depravação humana é total, é espiritual, é física, é emocional, é plena. Nós estamos corrompidos. Só pela graça de Deus nós podemos ser regenerados em Cristo Jesus. Por isso a forma de disciplina e juízo dele pertence a Ele e não a nós, e nem a questionar. O Senhor se alegra com um servo humilde. Eu quero fazer então de pronto aplicações para os nossos corações, e são algumas poucas aplicações para nós. A primeira aplicação: Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. Guarde isso, irmãos. Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando ela está a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Isso é muito mais relevante, isso é muito mais importante. Não importa se é a nosso favor ou se é contra nós, e ela só será contra nós se nós não estivermos debaixo do temor e da obediência ao Senhor. Mas Ele vai cumprir. Isaías 45, no versículo 23, assim está dito: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás diante de mim. Se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Ele vai cumprir, ele está dizendo isso. E à frente em Jeremias, no capítulo 22 de Jeremias, o Senhor também fala aos nossos corações. Jeremias 22, 5, ele diz a mesma coisa, ele não volta atrás, ele vai cumprir. Mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Olha que coisa tremenda. Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós, porque Ele vela pela sua palavra e Ele jura por Ele mesmo. Que tremendo Jeremias! Mas se não ouvirem essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruína. E assim o foi, ele cumpriu a sua palavra. Judá é o contexto, esse contexto são contemporâneos Jeremias e Abacuque, e é nesse contexto que Abacuque está profetizando, e é aqui em Jeremias se cumpre, e esse povo então exilado vai para o cativeiro e passa lá na Babilônia 70 anos. Caldeus, a superpotência naquela época, a Babilônia, eles levam então Judá cativo, depois de muito sofrimento. Segunda aplicação: Deus nunca deixa sem disciplina os que se afastam da sua palavra. A palavra de Deus já diz isso. Melhor não conhecer do que conhecer e dar as costas. E Deus nunca deixa sem disciplina os que se afastam da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é vida, ela é deliciosa, ela é mais doce do que qualquer mel. Nada se compara à palavra de Deus. E é interessante como crentes
em Jesus Cristo, pessoas que assim se declaram crentes, têm até a Bíblia, não usufrui desse privilégio, não tem sede, não tem fome, não quer conhecer, não consome, não lê a palavra. Saber ler e não ler é pior do que não saber ler. E tem muitos que sabem, mas têm preguiça, porque não amam. Será que o Espírito está no seu ser? Quando eu entendo a palavra e o privilégio de saber entendê-la, ler, não o deseja, será que o Espírito Santo de Deus está nessa pessoa? No Evangelho de Lucas, Novo Testamento, no capítulo 9 de Lucas, verso 62 do capítulo 9, diz assim: mas Jesus lhes respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se eu não tenho sede e fome da palavra de Deus, eu não estou apto, eu não tenho como compartilhar. E aqui eu faço aspas para aqueles que não sabem ler, esses que foram desprovidos por circunstâncias da vida, seja quais forem, esses estão isentos nesse tocante, mas tem que ser bons ouvintes, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas os que sabem e negligenciam, certamente Deus não deixará sem disciplina, e felizes serão se Deus disciplinar. Feliz serão. Terceira e última aplicação: Deus vai surpreender os que acham que Ele não trará disciplina e juízo sobre os que insistem no pecado. A disciplina de Deus virá, porém do seu modo. Confesso que é um tanto extensa, e por isso eu vou repetir. Deus vai surpreender os que acham que Ele não trará disciplina e juízo sobre os que insistem no pecado. A disciplina de Deus virá, porém do seu modo. O que é que nós estamos vendo aqui? O povo de Deus, Judá, o povo eleito, o povo da aliança, eles estavam mergulhados. Sodoma e Gomorra certamente perdiam já para Judá. Estavam atolados no pecado. E o que é que acontecia? Não havia disciplina imediata. Eles praticavam, o ímpio estava prosperando, o justo estava sofrendo, o fiel estava amargurado, e o infiel estava com vida próspera, gordos, com suas fazendas abundantes, com suas casas abundantes, cheio de saúde e vigor, inundado na corrupção, na avareza, com os seus olhos e com a sua cabeça enterrada nesta terra, nesta vida, na expectativa de ter coisas, mais coisas, conquistar, envaidecido com coisas, com a aparência muitas vezes de humilde, de simples, mas arrogantes, que saltavam os olhos e a disciplina não vinha sobre eles. E o profeta, então, aos berros, diz a Deus: Senhor, o que é isso? Eu estou vendo, o Senhor não está vendo, não vem disciplina, não vai acontecer nada. Há quantas décadas isso vem acontecendo? E esse povo atolado, e o Senhor não faz nada. De repente o profeta é surpreendido. E nos nossos dias não é diferente. Há muito tempo as pessoas estão caminhando a largos passos, estão caminhando de forma veloz, inundando-se no pecado, e nada acontece. Aparentemente nada está acontecendo. Deus não está vendo. Deus, na verdade, para muitos desses não existe. Deus é surdo, Deus é cego, Ele não é capaz. Deus não está vendo. Mas está sendo tudo registrado. E no tempo certo, Ele trará juízo.
porque Deus vai surpreender os que acham que Ele não trará disciplina e juízo sobre os que insistem no pecado. A disciplina de Deus virá, porém, do seu jeito, não do meu e do seu jeito. E eu quero concluir. E a nossa conclusão hoje, eu confesso que ela é inusitada. A nossa conclusão, ela é bem diferente. Nós costumamos concluir com uma expressão curta, uma frase muitas vezes curta. Mas não vamos fazer assim hoje. Eu quero concluir com duas frases. A primeira dela: falta de aviso não foi. E trazendo para os nossos dias, falta de aviso não é. Falta de aviso a Judá não foi. E falta de aviso para nós não é. Em Gênesis 2:17, o Senhor fala ao seu povo, ou melhor, a Adão e a Eva, avisa a eles: vocês podem, mas só até aqui. No capítulo 3, nós vamos ver o resultado da infração dos limites. A ordem que Deus deu a eles foi desobedecida e eles escolheram a consequência. Eles saíram do paraíso, do jardim de Deus. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 13 e verso 14, nós vamos ver então ali a história de Noé. As pessoas não estavam desavisadas, mas elas não estavam nem aí. Não tinha um juízo imediato, não havia um castigo imediato, e elas seguiam. E o dilúvio veio, e não foi por causa de falta de aviso. Falta de aviso não foi. Em Deuteronômio 28, nós já vimos, e é muito relevante, porque tudo que está acontecendo aqui é simplesmente por causa da quebra da aliança. Eles quebraram a aliança com Deus, a aliança feita em Deuteronômio 28. E do verso 1 ao verso 14 de Deuteronômio, nós vamos ver as consequências da obediência. Mas do verso 28, capítulo 28, verso 15 até o versículo 68, nós vamos ver a consequência da desobediência. E não foi por falta de aviso, Deus avisou antes. Porque o que Judá está agora colhendo foi informado enquanto eles estavam no deserto, ainda antes de entrar na terra prometida, antes de chegar em Jerusalém, antes de chegar na terra que Deus prometeu que mana leite e mel, antes de chegar em Sião. Agora eles estão em Sião. Sião é Jerusalém, é o monte de Deus, onde está o templo, onde estava o templo. Hoje nós temos o muro da lamentação. É onde Davi morou e onde Deus disse: eu aqui habitarei, meu povo Judá. E eles desobedeceram. E aí nós temos a consequência da desobediência. E eu quero ler para vocês do 51 a 68. Não são muitos versículos. Ao invés de ler quase 68 versículos, eu vou ler um pouco. Do 51 é muito importante, porque falta de aviso não foi. E olha o que Deus disse que iria acontecer. E aqui em Abacuque está acontecendo exatamente. E digo a vocês, ou melhor, está sendo profetizado. Em Jeremias acontece de fato e de verdade. E nos nossos dias nós estamos a um passo de acontecer a qualquer hora a mesma coisa ou pior. Verso 51 até o seu final, 68, diz assim: eles comerão o produto dos animais da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos, eles os babilônios, os caldeus. Do verso 6 que Deus diz que virá sobre eles, olha o que diz o verso 6: estou levantando os babilônios, que são os caldeus, e diz que esse povo então comerão o fruto da terra deles. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Gente, é tremendo isso aqui.
Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Sabe o que é o fruto do ventre? Os filhos. Observem isso, irmãos. Isto é a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor teu Deus, seu Deus, lhe der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seus irmãos e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda lhes restarem, de modo que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Eu vou fazer uma pausa para dizer a vocês, os babilônios eram tão terríveis, trouxe tanto escândalo a Abacuque. O texto diz, a Bíblia diz que foram muito mais felizes aqueles que morreram à espada do que os que ficaram vivos, porque exatamente isso aconteceu. Faltou tudo e eles comiam os seus filhos. Segue, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os animais apertaram vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido, que ama e para com seu filho e para com sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertaram vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves, duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como a areia, como a estrela do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvido à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los parecer. Vocês serão desagarrados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Observem, o texto deixa claro, é antes que eles se apossassem da terra prometida. E Deus diz, eu vou parar aqui, toda a tragédia que iria acontecer. E nós sabemos, nós temos a Bíblia e a história, tudo isso aconteceu. Esse povo foi destruído, devastado, e eles comeram os próprios filhos. Falta de aviso, não foi. 2 Crônicas, à frente um pouco, 2 Crônicas, no capítulo 36 de 2 Crônicas, do verso 14 ao verso 21, do 36, também nós temos uma descrição, e falta de aviso não foi. Vai falar da obstinação do povo, do 14 ao 21, do 36. Diz assim, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo
aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais jeito, mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus. Segunda Crônica está falando aqui de Abacuque, de Jeremias, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem do jovem, nem das moças, nem do adulto, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus, Nabucodonosor, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram-a. Observem que não foi falta de aviso, o Senhor avisou em Deuteronômio. E é interessante como ele conclui no verso 16. O pecado foi tão grande, Deus enviando profetas, servos para avisar, e eles não davam ouvido, até que finaliza dizendo, e não houve mais remédio. O juízo veio. Nós estamos vivendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Mudou-se o tempo, mudou-se as tecnologias, os avanços, mas o povo é o mesmo. A obstinação, o achego pelo pecado. E Deus também é o mesmo. Ele é imutável. É o Deus de justiça. É o Deus que acolhe o justo e conhece o seu caminho e destrói o ímpio. Em Mateus, no capítulo 24, Novo Testamento, capítulo 24 de Mateus, nós vamos ter uma referência a essas questões, do 37, a partir do 37 ao 39, 2 versículos só, na verdade. Ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não a perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será, e não é falta de aviso. Nós estamos dedicados como prometidos, homens de Deus, a anunciar a palavra dos púlpitos, servos de Deus, homens e mulheres, a evangelizar, a proclamar, a anunciar as verdades e a palavra. Mas as pessoas, elas não estão dando assunto, elas não estão tendo um prejuízo imediato, elas estão seduzidas pelo mundo e pelos prazeres e pelas riquezas, estão negligenciando a vida santa com Deus. Mas quando o Filho do Homem vier, eles não vão estar desavisados. Não foi por falta de aviso. Falta de aviso não é. Falta de aviso não foi todos esses acontecimentos anteriores. E agora eu vou para o segundo e último ponto da minha conclusão. Falta de aviso não é. E eu convido vocês a ir lá para Hebreus, pertinho do fim da Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1 e 2 vai nos garantir que falta de aviso não é. Diz a palavra. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus falou pelos profetas, eles não deram ouvido. Deus falou pelo Filho, e nós estamos nos últimos dias.
Os últimos dias inaugurou com a chegada de Jesus. E ele vai encerrar com o retorno de Jesus. E o retorno do Senhor, os sinais dizem que está bem pertinho. O Senhor está há muito tempo em silêncio. E isso é um sinal claro de que o seu juízo vem e vem depressa. João, no capítulo 5 do Evangelho de João, também nos mostra e nos prova que falta de aviso não é. Assim como Hebreus 5:39, verso 39 diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Falta de aviso não é. A Bíblia testifica de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero finalizar dizendo: o aviso de Deus para nós é Jesus, o Cristo. Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Jesus que disse que nós devemos obedecer a palavra. O Jesus que disse aqui em João 17 que nós deveremos ser santificados na palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O aviso de Deus para nós é Jesus Cristo. E saiba que falta de aviso não é. Caso você seja pego no contrapé, não foi por falta de aviso. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que você não só se sinta avisado, mas que você faça uma decisão firme. E eu não falo só de você que ainda não fez um compromisso com Jesus Cristo. Eu falo também de você que há muitos anos está na igreja, achando que o juízo de Deus não virá, e continua com vida de pecado, continua com pecados de estimação, continua cometendo todo tipo de abominação, consciente por ter vantagem. A maior de todas as vantagens é Jesus Cristo. Vamos orar. Glorioso e eterno Pai, graças te dou pela tua palavra. Senhor, ela é intensa, mas ela é regozijante. Eu quero pedir, por favor, aplica esta palavra nos corações. E ela chegando nos corações, opera um transplante, Senhor. Deus, faz a tua obra supra-humana, a obra divina. Não só transplanta, santifica. Deus, que os que estão hoje se declarando crentes em Jesus Cristo, que eles não se declarem, que eles sejam vistos e aprovados pelo Senhor, por meio do seu estilo de vida, por meio do quebrantamento e do amor e da devoção. Por favor, Senhor, faz esta obra gloriosa na vida de todos os que nos ouvem nesta hora. Eu oro suplicando, Senhor, a tua misericórdia, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te salve nesta hora. E se você é um servo salvo do Senhor, que Deus te renove e que a chama ela seja reaquecida, que ela seja reforçada e que você possa incendiar outros, iluminando e purificando pela palavra. Vamos à mensagem cantada, em seguida vamos estar voltando para orar, agradecendo a Deus por este culto. A palavra de
Deus registra aqui. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando obedecermos a sua voz, essa é a promessa do Senhor Deus, fazer-nos prósperos, bem-sucedidos em tudo que fizermos para a glória dele, segundo a sua vontade. Cante novamente com o Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, não correrei, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz, a tua voz. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Estamos muito felizes por esse culto que a Deus prestamos e por ouvir a palavra de Deus da forma que ouvimos, por meio de muitos textos. Eu espero que eles não cansem você, mas que enche o seu coração de alegria e que você volte a consultar e no privilégio de ter a mensagem gravada, volte a ouvir aqueles pontos que talvez você não compreendeu ou perdeu, revise. Veja, você tem esse privilégio hoje, ao invés de ficar ouvindo um mundo de mensagem de outros campos, outros arraiais, volte na mensagem, reveja, se firme, aprenda mais da palavra e do livro que ora estudamos. Vamos orar agradecendo a Deus nesta hora pelo culto que a Ele prestamos. Glorioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, muitíssimo obrigado por cada servo teu que teve o coração aquecido nessa hora. Aqueles que não têm tido compreensão plena, por favor, Senhor, ajuda-os a, sem nenhuma preguiça, voltar e ouvir com paciência, anotando, lendo a Tua palavra e aprendendo e compreendendo, porque o que o Senhor está falando conosco é de grande edificação. Senhor, nós já estamos findando a semana praticamente e nós pedimos, por favor, ajuda-nos a vencer o restante desses dias, para que o nome do Senhor, Deus, continue sendo glorificado, porque assim será, Deus,
o teu nome continuará sendo glorificado. Obrigado pela tua misericórdia. Nos concede sabedoria, nos concede fome e sede da tua palavra pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todos que conosco cultuaram nesta hora. Que a tua mão esteja sobre todos a conduzi-los. Que a tua misericórdia se renove sobre nós a cada manhã. É assim que eu oro grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer neste mundo que jaz no maligno. O Senhor está em silêncio. É sinal que vem juízo. Que Deus não pegue você de surpresa e que você tenha paz no coração, porque falta de aviso não é. Que Deus te abençoe.